Uma boa noite para todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Que alegria poder voltar aqui e ministrar a palavra de Deus com os irmãos, estarmos meditando na palavra de Deus. Essa semana senti-me honrado e agradecido a Deus em primeiro lugar. Também ao pastor Renê, que entrou em contato comigo, me convidando para trazer a reflexão do culto de hoje à noite. E estou muito feliz de poder retornar aqui e estar com os irmãos, ministrando a palavra. Tive 2 domingos seguidos já aqui à noite, né, visitando a igreja. Como os irmãos sabem, eu sou membro da primeira igreja batista em Mutondo, pastor Francisco Rodrigues, né, mas nós estamos morando, eu e a minha família, nesse condomínio aqui, o Marquês de Maricá, bem pertinho. Aí esses 2 domingos, eu e minha esposa, que se encontra sentada ali, a irmã Eliette, que os irmãos também conhecem ela, combinamos de vir visitar aqui no Culubandê, por ser bem perto para a gente. E aí o pastor Renê também falou: vou chamar você para pregar aqui então. Aí aconteceu essa semana dele me chamar, que para mim foi uma honra muito grande, uma alegria poder voltar aqui, estar com os irmãos cultuando a Deus e ainda ter o privilégio de poder compartilhar a palavra do nosso Deus com os irmãos. Queridos, nós vamos refletir nesta noite no Salmo de número 126. Nós vamos meditar no tema Semeando um Novo Tempo. Estamos vivendo aí tempos diferentes, momentos diferentes na história do planeta, e nós também aqui em São Gonçalo, com essa questão da pandemia e tantas outras situações que a gente vivencia, nós seres humanos estamos sempre na expectativa ou vivendo a esperança, de que um novo tempo vai acontecer. E devemos manter sim essa esperança viva no nosso coração. Então nessa noite eu quero refletir com os irmãos esse tema Semeando um Novo Tempo, que tem como base o texto bíblico do Salmo de número 126. Eu coloquei ali, vai passar um versículo por um, são 6 versículos. Eu até gostaria que os irmãos lessem junto comigo todos os versículos. É um salmo bem pequeno, do Salmo de número 126. Eu coloquei ele na versão Almeida Clássica. Vamos ler todos juntos então? 1, 2, 3. Quando o Senhor... Estávamos como os que sonham. Então... Nossa. Amém. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando mediante a leitura de sua santa e poderosa palavra. Amém? Queridos, todas as pessoas desejam viver um novo tempo. Há pouco mesmo, antes de lermos o texto bíblico, estávamos falando sobre isso com os irmãos. Viver um novo tempo, um novo momento em suas vidas, onde poderão desfrutar de alegria, paz, felicidade. A grande questão é que muitas pessoas não se dão conta que para viver esse novo tempo em suas vidas, elas precisam, como no dito popular aí, arregaçar as mangas, precisam ainda no ditado popular correr atrás, ou seja, precisam semear, fazer a sua parte. Semear, como nos expressa o tema desta reflexão que eu estou trazendo para os irmãos nesta noite, semeando um novo tempo. E os versículos 5 e 6 do Salmo 126, que nós acabamos de ler, que está projetado ali os 2 versículos, tem 2 expressões logo no início de cada versículo que eu sublinhei ali. Essas 2 expressões,
elas nos mostram claramente que para vivermos um novo tempo, nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos semear. Ali está falando no versículo 5, no início, os que semeiam. E no versículo 6, no início, aquele que leva a preciosa semente. Não está falando de alguém que espera as coisas acontecer, né? Está falando os que semeiam, ou seja, aquele que vai lá e lança a semente. Aqueles que levam, ou melhor, está no singular ali o versículo 6, aquele que leva a boa semente, ou seja, ele não está parado, ele está levando. Então, esse tema que nós estamos propondo para os irmãos nesta noite. Agora, inicialmente, mais uma vez eu quero falar, só pode realmente viver um novo tempo aqueles que se dispõem a semear este novo tempo, fazer a sua parte. Óbvio que nós vamos ver e vamos trazer aqui para o lado espiritual e vamos ver como que Deus também nos ajuda, mas temos a nossa parte a fazer para que possamos então experimentar um novo tempo. Este salmo que acabamos de ler, queridos, ele tinha um sentido memorial, né? O salmo de número 126 era um salmo que ele era cantado nas ruas quando as pessoas estavam a caminho de Jerusalém para poder adorar a Deus. E por que então que ele tinha esse sentido memorial? Justamente porque, como a gente leu aí, fala de cativeiro, fala de livramento, que Deus livrou aquele povo, aquela nação. Então, quando eles entoavam este hino, automaticamente eles lembravam que os seus, me fugiu a palavra dos antepassados, né? Os seus antepassados, né? Eles vivenciaram momentos de cativeiro e que Deus havia livrado aquele povo, aquela nação. Então, este salmo, ele tinha um sentido memorial, ele era um hino cantado pelos israelitas para lembrar o livramento que Deus havia dado àquele povo de algum cativeiro onde ele se encontrava, o povo se encontrava. Mas este salmo, embora pequeno, também tinha um sentido didático, né? Ele era para ensinar também o povo, além de cantar, e isso tem muito a ver, lembra aí isso serve para todos nós, mas geralmente a gente utiliza muito isso na classe das crianças, por exemplo, quando fazíamos, né, eu sou de um tempo um pouquinho mais antigo, o flanelógrafo, né, aquele livro seriado que a gente ia passando ali as letras dos cânticos infantis, falando da ovelhinha, falando do Davizinho, aquela coisa toda, ia passando, as crianças iam cantando e vendo e aprendendo a história, né, a história bíblica. Este salmo também ele tinha um sentido, ou tem até hoje, né, um sentido didático. Quando ele era cantado, o povo de Israel aprendia sobre sua história, sobre o seu Deus e a depositar a confiança em Deus. Assim, quando cantavam aquele hino, eles tinham a fé renovada e era renovada a confiança daquele povo em Deus, era renovada a esperança de que em Deus eles poderiam viver um novo tempo, uma nova história, como viveram de fato após a libertação do cativeiro. Mas este salmo, queridos irmãos, a mensagem dele não para por aí, pois além de fazer o povo relembrar, trazer à memória tudo que Deus fez por ele, além de seu sentido didático e de renovar a fé, a confiança e a esperança em Deus, este hino apresenta em seus dois últimos versículos, o 5 e o 6, um grande ensinamento. Vamos ler mais uma vez os versículos 5 e 6. Vamos ler juntos? Os que semeiam. Que grande ensinamento então, como eu estava falando, esses versículos, eles trazem para nós. Que grande ensinamento nós podemos encontrar nesses dois versículos.
é o que nós podemos chamar de a lei da semeadura. Queridos, a lei da semeadura tem em si um princípio universal, tá? Vamos pensar na questão religiosa, na questão bíblica, mas é importante nós falarmos que a lei da semeadura, ela tem em si um princípio que é universal, que transcende as religiões, culturas, filosofias e ciências, ao mesmo tempo em que todas estas concordam com esta lei. Por isso é um princípio universal. Este princípio ensina que você colhe aquilo que planta. Basicamente, resumindo, a lei da semeadura, ela fala resumidamente isso: você colhe aquilo que você planta. A lei da semeadura é também um princípio bíblico, pois o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, apenas a parte B do verso, ele mencionou esta lei quando ensinou que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E escrevendo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6, ele ensinou, o apóstolo Paulo ensinou que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Mas a lei da semeadura, queridos irmãos e amigos, não é simplesmente uma lei do retorno, porque parece, inicialmente você pensando assim, aquele que planta, colhe. Não é simplesmente uma lei do retorno, pois semear dá trabalho e requer paciência. Como a Bíblia ela está utilizando a comparação com uma questão de agricultura, semear, plantar, colher. Então, não é simplesmente uma lei do retorno, tipo assim, você deposita lá no seu investimento, lá no banco, uma quantia e fica só esperando aquilo ali render juros. Não, não é assim, porque semear, como eu acabei de falar, dá trabalho, requer disposição, requer disciplina, requer saber esperar, ainda mais no sentido que está sendo colocado nesse Salmo de número 126, a agricultura, o semear, o plantar. Para colher, ninguém planta num dia e vai colher no dia seguinte. E mesmo assim, para plantar, a gente vai falar já sobre isso aqui, mas já estou adiantando, para plantar também dá trabalho. Não é simplesmente pegar uma semente qualquer e jogar ali numa terra e esperar que ela vá nascer, vá crescer, vá dar fruto. Tem todo um cuidado e um preparo. Então, a lei da semeadura não é simplesmente uma lei do retorno, como muitos pensam, até na vida espiritual também. Só porque eu estou orando, eu participo do culto de oração. Participe mesmo, é importante participar. Eu já participo da escola bíblica dominical. Participe mesmo. O cristão verdadeiro, ainda mais nesses últimos tempos que nós estamos vivenciando, porque tudo isso aí é prenúncio da volta de Jesus. As coisas que nós estamos vendo, irmãos, elas acontecerão com maior frequência ainda, mas nós às vezes negligenciamos a oportunidade que Deus nos dá de estarmos na igreja estudando a palavra de Deus, negligenciamos a palavra de Deus diariamente quando não pegamos para ler, quando a própria palavra nos ensina que nós devemos meditar no livro da lei todos os dias, dia e noite, diariamente. Então, queridos irmãos, para semear, para colher, semear um novo tempo, isso significa dizer que nós temos a nossa parte a fazer. Dá trabalho e requer paciência, requer saber esperar. É preciso conhecer a terra, arar a terra, saber que tipo de semente é boa para plantar naquele tipo de terra. Já prestaram atenção, quem já viu alguma matéria falando sobre agricultura lá? Não estou fazendo propaganda aqui de emissora de TV não, mas antigamente eu não sei nem se tem ainda Globo Rural, SBT Rural também, sei lá o que mais aí nesse sentido aí, que mostra essas questões da agricultura do campo, como que um determinado um alimento ele é plantado, um vegetal. Não é todo lugar que se planta videira e que vai dar uva não, queridos. Não é todo lugar que se planta cajueiro e vai dar caju não. E às vezes até uma plantinha mesmo decorativa que a gente compra, se a gente não colocar um adubo adequado ali, ela morre.
porque não é qualquer solo, não é só jogar a semente ali, esperar que ela cresça e que ela vai dar fruto. É preciso conhecer a terra, arar, preparar, né? Saber que tipo de semente é boa para plantar naquele tipo de terra. Depois que plantar, tem que irrigar, tem que molhar, tem que cuidar e proteger até o tempo certo da colheita. E por que cuidar e proteger? Às vezes vem praguinhas. Nós, mais especificamente a minha esposa, né? Não falando nós, mas a minha esposa gosta de plantinha, né? Nós temos vários vasos de planta ali na nossa garagem, que agora a gente não tem mais quintal, né? A garagem ali do condomínio. E aí ela está lá, de vez em quando tem uma plantinha que eu até acho bonitinha, camarão, que dá várias florzinhas assim, amarelinhas, né? Uma flor, na realidade são folhas com uma florzinha em cima assim. Ali, lá onde nós morávamos não, mas aqui danou de dar um bichinho branco que fica comendo a planta toda. Aí está lá o cuidado da minha esposa, pacientemente, espirrando lá um remedinho para matar os bichinhos, tirando com a própria mão. Tem que ter cuidado, né? Irrigar, cuidar. E nas plantações também, aí a gente, há pouco tempo aí o mundo inteiro ficou assustado com uma nuvem de gafanhotos que estava circulando o planeta. Chegou até na Argentina, aí na América do Sul. Todo mundo lá no Rio Grande do Sul estava preocupado porque ia chegar nas lavouras do Rio Grande do Sul aquela nuvem de gafanhoto. Então os agricultores estavam protegendo as suas plantações, estavam vendo o que pode ser feito para proteger das pragas que acometem essas plantações. Então é preciso ter cuidado. Como já dissemos, dá trabalho e requer paciência. Por isso Paulo escreveu: o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos. 2 Timóteo 2,6 dá trabalho, né? Seria injusto se o agricultor, aquele que estava semeando ali, não pudesse nem desfrutar daquilo que ele teve tanto trabalho para poder ver crescer e dar os frutos. Hoje, queridos irmãos, através desta reflexão, nós estamos sendo motivados a semear um novo tempo na nossa vida. Eu não sei o que este tema significa para cada um de vocês que se encontra aqui nesta noite. Eu não sei que novo tempo vocês desejam experimentar, se é na vida espiritual, emocional, sentimental, profissional, familiar, enfim, eu não sei. Mas como eu disse, todos nós estamos sempre na esperança, na expectativa de vivenciar e vivenciarmos um novo tempo. O que eu sei é que se você realmente quer viver um novo tempo em sua vida, você precisa semear, precisa trabalhar, precisa se esforçar, saber esperar, ter paciência, ser paciente, sobretudo isso que eu acabei de falar. Trabalhar, esperar, ser paciente, mas sobretudo, confiar em Deus. Principalmente nós que somos cristãos. Muitos por aí confiam na sua própria capacidade, não é verdade? Batem no peito os seus feitos, não sabem que tudo aquilo que eles realizam também vem de Deus, né? E na maioria das vezes vem de Deus para abençoar o povo dele, né? Eles descobrem lá o que tem que ser descoberto e nós somos beneficiados, toda a população é beneficiada, né? Mas muitos batem no peito. Nós, principalmente nós, precisamos semear, ou seja, fazer a nossa parte, mas sobretudo precisamos confiar em Deus sempre. Lembra daquele verso de um salmo muito conhecido, o salmo de número 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar em Deus não significa esperar as coisas caírem do céu. Tem gente que pensa que é assim, não é verdade? Tem gente que ora, e como eu falei há pouco ali, deve orar, é importante, a oração é importante na vida do cristão. Aí fica de braços cruzados esperando as coisas acontecerem. Está desempregado, ora: Senhor, abre uma porta para mim.
mas tem que ir procurar onde Deus abriu a porta. Tem que correr atrás. Senhor, eu estou com uma enfermidade, me cura. Mas Deus, Ele te cura, mas Ele também disponibilizou os médicos, os medicamentos, né? Deu sabedoria ao homem para chegar a certo conhecimento. E o que é possível o homem fazer, Deus não vai fazer por nós, queridos. Agora, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus, né? Então, confiar em Deus não significa esperar as coisas caírem do céu, mas significa contar com Deus nas suas ações e atitudes. Quando eu tomo a atitude de procurar um emprego, Deus vai comigo e vai agir, e eu preciso confiar nisso. Quando eu, por exemplo, me capacito, né, tem gente que quer uma promoção no trabalho, aí fica chateado, poxa, mas o colega ali tem menos tempo de empresa que eu e ele já conseguiu um cargo melhor do que o meu, um salário quase 2 vezes mais do que o meu. Mas aí vai ver lá que o fulano, ele era bem mais capacitado, ele se especializou, ele fez curso, ele estudou, enquanto o outro camarada só quer contar com o tempo de serviço, não fez a parte dele. Então, nós precisamos sempre confiar em Deus, mas precisamos também fazer a nossa parte, porque confiar em Deus não significa esperar as coisas caírem do céu, mas significa contar com Deus nas nossas ações e atitudes. Por isso que o apóstolo Paulo ensinou que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento, conforme os versículos 6 e 7 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. E trazendo isso ali estava um sentido espiritual, né? Estavam querendo falar que um era de Apolo, outro era de Pedro, outro era de Paulo. E Paulo estava falando, olha, um pregou, o outro foi lá e discipulou, o outro batizou, né? Estou trazendo assim para a nossa realidade. Mas quem dá o crescimento é Deus, quem salva é Deus. É igual aqui, quantos irmãos que estão aqui que são membros fundadores dessa igreja? Talvez poucos, né? Semearam lá atrás, mas outros vieram, né? E irrigaram. E a igreja continua, primeiro porque é do Senhor, é a obra do Senhor. E segundo porque outros irmãos vão chegando e vão dando continuidade ao trabalho. Mas quem dá o crescimento é o Senhor. E todos nós somos instrumentos em suas mãos. Para concluir, queridos, o povo de Israel se encontrava no cativeiro, esperava pelo grande livramento de Deus, mas não ficou de braços cruzados. Fez a sua parte, trabalhou, semeou, se organizou, jejuou, orou, clamou, buscou a Deus. Os outros povos que conheciam seu sofrimento puderam testemunhar: grandes coisas fez o Senhor por nós. Por eles, melhor dizendo, os outros povos falaram: grandes coisas fez o Senhor por eles. E é assim que acontece, queridos. As outras pessoas veem a glória de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus na nossa vida, e fala lá, aquele irmão ali da primeira igreja batista em Culubandê, como ele é abençoado. Não sabe ele que às vezes aquele irmão passa por lutas, mas as lutas trazem as vitórias, e quando eles veem as vitórias nas nossas vidas, eles testemunham: grandes coisas fez o Senhor por eles. E o salmista confirmou, falando: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Meus queridos, se vocês querem viver um novo tempo em suas vidas, vocês precisam semear, precisam trabalhar, fazer a sua parte como o agricultor que planta, e confiar em Deus com paciência e perseverança, porque é Ele que nos abençoa, que dá o crescimento. Então, todos que estão à sua volta dirão: grandes coisas fez o Senhor por aquele irmão, por aquela irmã, por aquela igreja. E vocês, nós, glorificando a Deus, testemunharemos: grandes coisas de fato o Senhor tem feito por nós. Amém? Se vocês querem de fato viver, semear um novo tempo na vida de vocês, na família de vocês, nesta igreja, é preciso
como nós falamos lá na introdução, né? Encolher as mangas, é preciso trabalhar, mas sobretudo é preciso confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus e nos colocamos em suas mãos como instrumento, as coisas acontecem, os sonhos acontecem. E é isso que nós vamos ouvir agora. A minha esposa vai cantar uma música que fala sobre esse Salmo de número 126, mas fala de sonhos também. E logo após nós já iremos orar, finalizando a reflexão. Boa noite, amados. Ontem eu tive que reaprender essa música, que eu não ouvia há muito tempo. Missão dada pelo pastor Bertino Lessa, como sempre. Vamos ouvi-la. Gostaria que vocês cantassem, se conhecerem. Não tem fim, os sonhos de Deus são pra mim, são eternos, são impossíveis aos olhos mortais. Quando meu Deus me salvou do cativeiro, me livrou, fiquei como um sonhador e nada mais. Então minha boca se encheu de riso e a minha língua de novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. Cante comigo, o final. O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago com o sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim, Senhor, e a minha língua de um novo cântico. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. Aleluia, grandes coisas fez o Senhor. O Senhor sonha, ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. Sempre o final é mais que o começo. Conquistar
tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago pelo sangue derramado por mim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão com alegria, voltarão com alegria. Voltarão com alegria. Cante comigo. Os que semeiam com lágrimas um dia voltarão, voltarão. Sonhar ainda vale a pena esperar e confiar em Deus, aquele que tem sonhos infinitamente maiores que os meus. Sabe por que o final é maior do que o começo? O final é mais que o começo. Conquistar tem sempre um alto preço, mas ele já foi pago pelo sangue derramado por mim. Aleluia. E por isso os meus sonhos não têm fim. E por isso os meus sonhos não têm fim. Não, não, oh, oh, oh. E por isso os meus sonhos não têm fim. Que seus sonhos não tenham fim, porque o Senhor está à frente, Ele está no controle. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esse momento, por essa palavra, crendo que Deus tem sempre um novo tempo para nós, mas Ele espera que nós também semeemos, que nós façamos a nossa parte para que as coisas possam acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer-te, ó Deus, por esta noite especial, quando nos reunimos na Tua casa para oferecer este culto a Ti, ó Deus, e sabemos, ó Pai, que apesar das nossas falhas, apesar das nossas dificuldades, ó Deus, o Senhor recebeu este culto, a adoração que foi prestada somente a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o único digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração, e também Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra, que é viva e eficaz e que falou aos nossos corações. Ajuda-nos nas nossas dificuldades, ó Pai. Ajuda-nos a semearmos um novo tempo, a transpor as barreiras, para que possamos ver o milagre do Senhor acontecer nas nossas vidas, ó Deus. E que esse milagre, ó Pai, aconteça na vida de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, daqueles que não puderam estar também conosco nesta noite, mas que o Senhor possa alcançá-los onde quer que eles estejam. Ainda oramos também pela vida do pastor Renê, pela sua saúde, e pedimos, ó Pai, que o Senhor abençoe o teu servo e a sua família ali. Oramos agradecidos por tudo no nome santo de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os queridos irmãos. Estou devolvendo assim a palavra ao diácono Maurício. Obrigado, queridos. Agradeço também ao pastor Renê por esta oportunidade, em nome de Jesus.